Boa tarde, todos os amigos e amigas. Hoje é uma grande satisfação nós estarmos aqui com a dona Jovita Rosa de Carvalho Lima e com o nosso querido amigo, seu Manuel Rodrigues, aqui em Águas Claras e em São José. Estamos aqui hoje para conhecer um pouco da história deles. A história deles marcou São José do Vale do Rio Preto, figuras muito conhecidas aqui, muito importantes em nossa cidade, mas também são um casal de famílias que vieram da imigração. Então a dona Jovita tem a história da família dela, que veio de fora, descendente de fora do Brasil, seu Manuel Rodrigues também. Dona Jovita, conta um pouco, muito obrigada por estarem aqui recebendo a gente. E eu queria saber um pouquinho de onde que os familiares da senhora vieram, o avô da senhora, a família veio de onde? A avó eu não conheci. E também não sei de onde vieram. Mas são descendentes de Portugal, né? Vieram de Portugal. Meu pai é descendente de Portugal. Agora, nós viemos de Teresópolis. É segundo distrito de Teresópolis, lugar chamado Santa Rita. Meu pai criou a família todinha lá. Nós éramos 13 pessoas. E só depois para a senhora vir para São José, foi só depois que a senhora se casou com o seu Manuel? Foi, só depois. E, seu Manuel, a família do senhor eu sei que também é de descendentes, de imigrantes, e de onde eles vieram? Conta um pouquinho para a gente, um pouco da história da família do senhor. A história do meu pai, eu não sei bem da onde a procedência dele, no certo sentido, da natureza. Mas uma coisa eu sei, que ele tinha sangue, segundo o que a gente observa, de portugueses. Agora, como é que porque ele contava sempre uma história que ele tinha o tal de como se chama? Bacalhau Noruega. Então ele disse que na família dele antigamente comia muito bacalhau que vinha da Noruega. Diz que era um bacalhau gordo, bonito. Ele contava isso. Então eu não sei aonde que dava essas qualidades de peixe do meu pai. E a minha mãe era filha de italiano legítimo. Então vieram de Portugal no navio para o Brasil. Também não sei se a minha mãe nasceu no Brasil ou se ela viajou também como criança ou como jovem, aí eu também não sei. Para o Brasil. Como ela veio parar no Brasil, eu não sei. Não tem, porque era muito criança, não tinha maneira de descobrir essas coisas. Quando ela morreu, me deixou com 9 anos de idade. Eu era muito criancinha. E meu pai morreu, me deixou com 9 anos de idade. Eu também era bastante criança. Mas do meu pai eu aproveitei mais alguma coisa do conhecimento. Porque tive mais 2 anos de aproveitamento de viver com ele. Agora, a minha mãe, eu me lembro que ela trabalhava na roça, no segundo distrito de Teresópolis, plantava muita couve, e me lembro que plantava muito milho e feijão, e eu me lembro também que ela, na roça, eu ia lá onde eles estavam trabalhando como criança, e ficava brincando no meio da lavoura enquanto os velhos trabalhavam, né? Eu ficava brincando ali no meio dos pés de feijão, nos pés de milho. E logo quando eu tinha mais ou menos 5 para 6 anos, ela adoeceu. Aí tinha uma doença que ela caía, um negócio mais ou menos assim. Nos nossos dias é muito conhecido como derrame. Ela era muito vermelhona, muito forte. Então talvez fosse derrame, mas naquele tempo não tinha médico, ninguém conhecia nada. Então eu não sei qual foi a doença que ela morreu.
Eu sei que aquela doença se agravou mais tempo e depois ela veio a falecer e me deixou com 9 anos de idade. Mas eu me lembro bem dela porque ela plantava junto com o meu pai, trabalhava na lavoura, e eu, por muitas vezes, fui na roça junto com eles, acompanhava eles trabalhando, né? E pegava uma enxadinha e ainda dava uma ajudazinha a eles, né? Mesmo com 6 anos de idade para 7. E o avô, o pedreiro? Quem que foi o pedreiro que veio na época que Teresópolis não tinha nada, não tinha um... Era o seu avô que era pedreiro? Era meu avô. Se chamava Pompeu. O nome dele eu me lembro direitinho. E me lembro quando ele ficou doente. E acompanhei um pouquinho da vida dele, mas muito pouquinho. Às vezes ele já estava doente na cama, eu começava a brincar de carrinho, isso eu me lembro. Aí ele me chamava, ele era italiano, ele me chamava de Manuele. Ô Manuele! Então ele era legítimo, né? Era italiano legítimo. E ele gostava também de falar o perbacco, então era italiano legítimo. E ele veio saindo lá da terra dele, da Itália, veio parar no Brasil. A terra que ele acolheu foi Teresópolis. Então, eu me lembro que o meu pai me mostrava a obra em Teresópolis. Não existia nada, não existia casa, não existia carro, não existia luz, não existia nada na cidade de Teresópolis. Mas eu me lembro que o meu pai tinha uma casa lá que sempre quando ele passava em cima da carroceria do caminhão, o meu pai dizia assim, aquela casa ali foi o Pompeu que fez. Então, desse pouquinho eu consegui guardar até o dia de hoje. Então, depois, conforme passou o tempo, o senhor cresceu e como que ficou essa relação? Então, não tem mais informação sobre a família, né? Foi só contato com parentes de fora, não tem nenhum contato desse tipo, né? Depois o meu avô faleceu, minha mãe faleceu, meu pai, aí eu fui viver no mundo, né? Viver com o povo de fora, viver com a minha irmã, que depois veio ser esposa de um irmão da Jovita. Então a gente se tornou conhecido depois, passado o tempo, né? No decorrer do tempo, nós viemos se conhecer mais ou menos nesse período que o meu pai morreu. Eu fui viver na casa da minha irmã, que a minha irmã era casado com o irmão da Jovita. Então aí a gente tornou família, né? Querendo ou não, fomos obrigados a se familiarizar. O senhor se recorda de mais algum costume que eles podiam ter lá, que é um costume de português ou de italiano? O senhor lembra de alguma coisa de comida ou alguma cultura de algum... Era feijão, milho, a couve? Tinha alguma coisa diferente? Ele falava muito no... Deixa eu ver se eu lembro o nome que ele falava muito. Esqueci o nome do mato que ele falava, que ele comia no lugar de feijão. Fava. Fava também, mas não era só fava. Não. Guando. Guando. Ele comia muito guando. Então dizia que lá na Itália, feijão era guando. Então o guando, até pouco dia eu tinha alguns pés aqui em casa, de lembrança. Então ele dá uma vaginha e dá uns caroços igual feijão mesmo. Então eles comiam no lugar do feijão. Isso eu me lembro. E aí era milho, que comia fubá, né? E como alimento, era alimento de lavoura, de couve-flor, cenoura. Então meu pai plantava repolho. Então, porque em Santa Rita a área era rural, né? A área é rural. Era rural, né? Eles eram agricultores. Lá a gente usava plantar
E quando chegava no tempo do frio, isso eu me lembro como criança pequenininha, no tempo do frio, mês de junho, julho, caía muita geada. Muita geada. E essa geada caía em cima dos pés de couve. E o meu pai e os meus irmãos mais velhos, então todo dia de madrugada, quando o dia começava a clarear, pegava o regador e ia juntar água no riacho e jogar nas cabeças de couve para não queimar a couve, porque a couve não se dá com gelo. Então queimava as cabeças de couve e perdia o valor. Aí, então eles levantavam cedo para regar a couve, para tirar a geada que ficava em cima da cabeça da couve. Isso eu me lembro. Mesmo como criancinha, mas me lembro disso. Seu Manuel, e o tempo foi passando e como que o senhor chegou aqui em São José? Se o senhor estava lá em Santa Rita, distrito de Teresópolis, como que o senhor veio parar aqui em São José? A dona Jovita também. Conta um pouco pra gente dessa chegada do senhor aqui em São José, como que foi isso? Eu mais ou menos entre 10 anos até uns 11 anos, foi a época que o meu pai morreu, eu fui viver na casa do irmão da Jovita, que se chamava Armando Carreiro de Carvalho, que se casou com a minha irmã. Então nós somos casados, ele casou com a minha irmã, eu achei que era desaforo que ele fez de casar com a minha irmã, eu casei com a irmã dele. Então, foi nessa época mais ou menos que nós nos conhecemos. Então, eu me lembro do casamento dele, eu tinha uma faixa de uns 5 para 6 anos, quando esse Armando se casou com a minha irmã, que se chamava Julieta Viana de Carvalho. Depois que se casou, né? Pegou o nome do marido. Aí, eu fui viver alguns tempos na casa deles. E nesse tempo que eu convivi na casa deles, nós nos conhecemos. Eu agradei dela, ela me agradou, mas nós era criança, né? Mas nunca esquecemos das primeiras oportunidades que a gente conviveu, né? Aí, depois, com idade mais ou menos de 15 anos, eu fui embora para Petrópolis. E depois de viver em Petrópolis, eu vinha namorar ela lá em Santa Rita, e vinha de bicicleta. E essa bicicleta eu tenho ela até hoje, está guardada de lembrança. Então eu saía do município do 2º distrito de Petrópolis e vinha para o 2º distrito de Teresópolis, que era do lugar por nome de Nogueira, onde eu fui morar, e vinha namorar ela em Santa Rita, 2º distrito de Teresópolis, que era um percurso... Como você saiu de Santa Rita para lá, né? Foi a tua pergunta. Isso, e depois de Petrópolis para São José, como que vocês chegaram aqui? Foi tudo através do meu irmão. Meu irmão não se adaptava com lavoura. Ele não dava para trabalhar na lavoura. Então ele começou a comprar verdura e vender lá em Petrópolis. Comprar verdura e vendia em Petrópolis. Aí, através do meu irmão ir para lá, é que ele foi também. Aí Entendi, nisso eu fui entendi. morar... Para ele ia morar em Petrópolis, né? Isso eu fui morar em Petrópolis, em Nogueira, mas eu não esqueci da dona Jovita, que deixei lá em Santa Rita. Né? Criança pequena, mas eu não esqueci dela. Então, de tempos em tempos, eu ia lá visitar a região e sempre quando passava por lá, a gente olhava de longe, né? Esse olhar de longe foi passando os tempos. Quando chegou aproximando de 20 anos, então foi quando nós se casamos. Eu estava como criança, depois, uns 15 anos, para 16, fui para Petrópolis. Petrópolis conviver por lá, na casa do irmão dela, ou da minha irmã.
E aí eu ia lá namorar. Então, como não tinha condução na ocasião, era mato lá, todo lugar, não tinha carro, não tinha ônibus, não tinha nada, eu tinha de ir para lá de bicicleta. Então, saía do município de Petrópolis e ia para o município de Teresópolis de bicicleta, para poder encontrar com ela. Mas aí era aquele encontro de longe, de bem distante, porque naquele tempo a gente não namorava, a gente via, olhava, né? Pai e mãe não deixavam a gente namorar. E depois desse casamento? Então vocês se casaram e foram morar em Petrópolis. Isso. E como que o senhor chegou aqui em São José? Bom, eu fui morar em Petrópolis. Primeiro serviço que eu fui fazer lá, fui trabalhar na feira, junto com o meu cunhado, que era marido da minha irmã. Então eu trabalhei com ele na feira. Depois da feira eu fui trabalhar de jardinheiro. Depois de jardinheiro eu fui trabalhar de pedreiro, de obra. E depois, nesse período de pedreiro, então foi aonde a cidade de Petrópolis ficou muito difícil de serviço. E aí eu vivia muito parado, pouco serviço, pouco dinheiro, tudo difícil. Difícil de morar, difícil de casa de morar, difícil de serviço. Cheguei até a trabalhar de vigia de obra à noite. E com muito problema. E nesse meio tempo também a Jovita passou a ser mãe de uma menina, né? Esse período de 20 anos, nós casamos com 20 anos. Quando foi mais ou menos 22 anos, nasceu uma menina em nossa casa. E depois desse período, então foi aonde eu vivi lá bastante tempo. E um dia nós resolvemos vir embora para São José do Rio Preto, conhecer outra cidade, outro lugar, que aqui não era cidade, não tinha luz, não tinha água, não tinha estrada, era tudo de barro, estrada de barro. E a cidade tinha uma luzinha muito fraca, São José tinha uma lâmpadazinha que era uma brasinha vermelha, só dentro do centro de São José. E a rua era tudo estrada. O pessoal que transportava a carga daqui para o Rio de Janeiro, os carros ficavam agarrados nas estradas, carregados no trem já tinha acabado também de São José. E aí a estrada era de barro, vida difícil, muito difícil, tudo difícil. Mas nós resolvemos vir tentar a vida em São José. E assim fizemos. Eu tinha mais ou menos 23 anos, 23 para 24 anos, quando vim tentar a vida em São José. E o senhor, pelo que parece, o senhor começou trabalhando em um sítio, bem aqui pertinho. Isso. Como que foi essa história? O senhor não chegou, o senhor não comprou o primeiro terreno, o senhor veio para trabalhar? Vim trabalhar no sítio. O sítio era de uma família antiga aqui de São José, que se chamava Família dos Antunes. Então, uma família muito conhecida, ainda tem muitas pessoas da família dos Antunes aqui em São José. E esse seu João Antunes, que era dono do Sertão, aqui para baixo, para a Parada Morelli, ali entrava na Parada Morelli, atravessava e ali tem um lugar que se chama Sertão. E naquele sertão, então, morava o seu João Antunes. E ele era proprietário de um sítio aqui no Queiroz. E no Queiroz, então eu vim trabalhar no sítio do seu João Antunes, aqui no Queiroz. Aí fui plantar chuchu. Então eu não sabia plantar chuchu, que eu nunca tinha plantado, não sabia nem como é que plantava, né? Nem nunca tinha visto ninguém plantar. Mas aí, pela graça e misericórdia de Deus, eu aprendi a plantar o chuchu e plantei o primeiro ano de chuchu. Aí os vizinhos me ensinaram como é que fazia. A parreira estava toda no chão, eu levantei a parreira sem saber, que nunca tinha mexido com isso, não sabia nem como é que fazia a parreira. E eu consegui plantar o chuchu. E nesse meio tempo dessa planta de chuchu, eu pude
começar a criar umas galinhazinhas, porque aqui em São José, quem não tinha parreira e quem não tinha galinha não era Rio Pretano, né? Então o Rio Pretano tinha de ter ou galinha e chuchu. Eram as duas coisas que o povo de São José convivia, era assim. Aí eu comecei a plantar o chuchu. Plantei o primeiro ano, quando chegou no segundo ano, eu fui tão bem abençoado por Deus, que Deus esteve ao meu lado, que eu ganhei dinheiro que deu para começar a comprar esse sítio aqui onde eu estou. Logo no segundo ano. Primeiro ano eu sofri ano inteiro, passando trabalho e criando umas galinhazinhas, começando. E a história muito interessante que eu tenho a contar sobre esses dias foi que São José não tinha estrada, era barro. E para mim rumar ração para dar às galinhas, não tinha como rumar. Então eu apanhava a ração em São José. Mas não tinha carro para carregar, quem era dono da fábrica carregar, não tinha carro também, era aquela dificuldade, São José não tinha carro, não tinha nada. E eu ia com a minha bicicleta em São José e trazia 3 sacos de ração em cima da bicicleta. Botava um no porta-embrulho, botava outro em cima do guidão e botava outro em cima dos dois, amarrando um com o outro. E vinha empurrando a bicicleta de São José até no Queiroz. Só para lembrar, quanto que pesa um saco de ração? 50 quilos na ocasião. Hoje já é 40, porque o pessoal são mais fracos. 150 quilos empurrando de São José aqui numa bicicleta. De São José, Meu aqui, Deus. Poder tratar das galinhas. E como que foi essa história? No nosso canal também eu fiz um levantamento da história da avicultura de São José. E como que foi essa criação, esse período, e depois quando também passou a não dar certo, como que foi um pouco dessa história do senhor na avicultura? Eu lembro que o senhor, a gente conversou aqui, o Heitor Quartim também participou, né, da venda de pintinho. Participou, foi um grande amigo que nós tivemos na ocasião. Tudo muito difícil, mas muito difícil mesmo. Eu comprei, o primeiro lote de pintinho que eu comprei foi na fazenda Pochuque, aqui em Jaguara. A família Pochuque ainda existe lá na fazenda Pochuque, ainda existe criação, hoje é um abatedor de frango, né? Mas naquela ocasião eles faziam pintinho. E nesses pintinhos que eles faziam, então o primeiro lote de pintinho que eu comprei aqui em São José foi na fazenda Pochuque. Com a Madame Betty? É. Aí comprei o primeiro lote, foi que comeu a ração da bicicleta, né? Foi. E depois? E conforme foi crescendo? Foi também naquela luta, né? Porque tinha dia que tinha carro, mas era coisa muito difícil. Essa ração vinha de carro era muito difícil. Mas lá uma vez ou outra vez vinha, né? Nessa época a ração ela era feita ainda na pá? As coisas ainda eram feitas? Já tinha misturador. Já tinha misturador? Já tinha misturador. Já teve ocasiões que a gente estava conversando em que a ração ainda era misturada com a pá. Eu cheguei a misturar também na pá. Mas essa é uma comparação que eu comprava com a família Cabral, que tinha uma fábrica de ração em São José. Me parece que era no gerador ainda, não era na luz não, porque nesse tempo não tinha luz em São José para movimentar um misturador, não. Eu não me recordo bem como é que era a luz dele, mas devia ser gerador, talvez, na ocasião. E a galinha era galinha de postura, né? A ideia era ovo. Postura. Postura. Aí foi aquela luta para conseguir começar essa primeiro lote de pintinho, e depois vinha o segundo, e terceiro lote, e cada um... Tinha dia que dá vontade de a gente chorar, de tanta dificuldade das coisas. Mas o senhor mantinha o sítio trabalhando com chuchu, ou não? Ou só estava no frango? Não, no Queiroz, isso. Antes de eu comprar o sítio, isso. Era só chuchu e essas galinhazinhas que eu fiz, galinheiro de palha de indaiá e piso de bambu redondo.
Era assim que era o nosso galinheiro, os primeiros. Pode, claro. Ele ia para Petrópolis trabalhar na feira lá e eu que ficava tratando dessas tais galinhas. Era eu. E eram quantas galinhas? Esse galinheirinho cabia quantas galinhas? Isso era uma média de umas 500 a 700 galinhas. Eram bastante, bastante. A dona Jovita que tratava de todas, dona Jovita. E colhia os ovos. Classificava. Ah, tinha classificador. Eu já tinha. Sei. Classificava os ovos, fazia 3 qualidades de ovos. Extra, C e A. Extra A e B. Não, tinha C também. Aquele pequenininho era C. Então, extra, A e B. Botava no classificador e ia virando e ia tirando. E esses ovos iam para onde? Iam para o Rio? Como que fazia para comercializar? O senhor juntava, fazia todas as formas, colocava na caixa? Isso sempre tinha os compradores que compravam por aqui. Uns compravam para Petrópolis, outros compravam para o Rio, né? Uhum. Eram as caixas de madeira que pegava 40 dúzia cada caixa. E tinha umas colmeias que botava dentro para os ovos não quebrar. E como que... Dona Jovita está se recordando desse período, né, Dona Jovita? Não existia água, era pouquinha água, era uma manilha e tinha uma bomba que eu tocava, aquela bomba assim, uma bomba de braço, isso viu dizer. Fazia assim. Aí caía aquela água dentro daquela manilha, dali é que eu tratava das galinhas. Para colocar água para as galinhas, tem que ser na bomba. A água era na bomba e eu que... É uma vida de muito trabalho, né? Isso já era aqui em Águas Claras. Isso que ela está contando, que tocava essa bomba e tal. Uhum. Ela até estava grávida, esperando o neném, tá tocando aquela bomba para tirar água para dar às galinhas. Porque quando eu tinha tempo, aqui em Águas Claras, eu tinha um tambor de 200 litros, então eu ia no Rio Preto com 2 latas de 20 e enchia esse tambor grande e aí durante o dia para ela ir apanhando dentro do tambor para facilitar um pouco o serviço dela, né? Então eu ia no... Menina, né? Hã? Eu já tinha a Leila com quantos anos? 3 anos, 4 anos. É um pouco até mais. 6 anos, porque eu ficava esperando minhas crianças de 5 anos. Depois que ela tinha 5 anos, eu fiquei esperando o Eliel. E como essa chegada de vocês aqui em Águas Claras, como que era Águas Claras aqui antes? Antes de vocês começarem a construir, quando o senhor comprou esse terreno aqui, como que era aqui a região? Isso aqui era tudo mato. Isso aqui era capinheira, muito capim. Tinha uma venda aqui, que naquele tempo era venda, hoje é mercado, naquele tempo era venda, né? Tinha uma venda lá que a gente avistava daqui. E tinha uma casa na curva aqui embaixo. Só uma casa, que era do seu Mário Duque, né, mano? Seu Mário Duque, falecido. E para começar a construir aqui, eu sei que foi muito difícil começar a construir porque não tinha como entrar nada, né? Era um barranco? Era um barranco? Era barranco. E aí, como que foi isso, seu Manuel? Isso aqui tudo que a gente queria carregar era nas costas. A ração chegava aqui no galinheiro, nas costas. A telha chegava nas costas. A madeira que a gente arrumava, também carregado nas costas. Então nada de carro, não existia carro, não existia maneira das coisas ser fácil. Aí vem a pergunta, mas não existia carro nenhum? O pessoal daqui usava era charrete. Charrete. Tanto que quando nós viemos para aqui, que nós arrumamos dinheiro para comprar esse sítio aqui,
me perguntou assim, tu quer que eu compre um carro? Aí eu falei assim, não, eu não quero que compre carro, não, porque todo mundo aqui tem charrete. Só nós viver de carro. Compra um cavalo. Eu falei com ele, compra um cavalo e nós vamos comprar uma charrete também. Assim nós, para ficar igual os outros, né? Compramos. Comprou a charrete? Compramos. Charrete e o cavalo. Ah, é. E É isso mesmo. então, foi primeiro a casa ou foi primeiro o galinheiro? Primeiro o galinheiro, para Primeiro- ver se ganhava dinheiro. Ah, muito bem, seu Mané, é isso aí. E como que terminou a história do senhor com a avicultura? O que aconteceu? O senhor chegou a ter quantas galinhas no final das contas? Aí eu aqui criei bastante. Eu tinha bastante galinheiro, mas a avicultura era um negócio tão interessante que tinha dia que a gente dizia assim, bom, eu vou criar galinha para ovo. Aí quando começava a criar galinha para ovo, o ovo baixava. Eu falei, vou acabar com as galinhas de ovo e vou botar frango para corte, que dá mais lucro. Mas quando um corria para o frango de corte, todo mundo corria. Pensava da mesma maneira. Aí o frango de corte baixava de novo, a gente corria para a galinha de ovo outra vez, foi até a gente quebrar. Quando a gente quebrou, eu tinha aqui 2 alqueires de terra, aí peguei, vendi um e fiquei com um só. Então esse um só eu comecei a seguir a minha vida. Aí quando a avicultura ficou muito ruim, muito difícil mesmo, eu comecei, em vez de criar, eu comecei a comprar os frangos dos outros, comprar os ovos dos outros, para poder comercializar e não criar mais. E ele começou fazendo casa de aluguel. Fazendo casa de aluguel. Quando nós viemos do Queiroz para aqui, ele fez uma casa, em 20 dias ele fez uma casa e fez existia gaiola de galinha, aí fez uma gaiola, lembra? Para criar essa tal de galinha, né? E dali em diante, e eu que criava, né? Eu que cuidava desses bichos. E ele fazendo casa de aluguel. Aqui tem uma opção de casinha de aluguel aí. Mas essa história que ela está contando, a história da casa de aluguel, isso já foi no final de tudo. Aí nós já não tinha mais. Por conta da crise da avicultura, né? O que segurou foram as casas de aluguel. Substituindo a avicultura. E essa crise toda foi por quê, assim? O que estava acontecendo naquele período que fez o pessoal? Porque quebrou todo mundo, né? Quebrou geral, né? É fartura de mercadoria. Que bom poder recordar e entender um pouco desse momento, daquele momento da história, né? Que foi um momento muito difícil aqui para São José, eu imagino. E o que passou depois também, o que a gente percebe é que passaram anos assim de muita pobreza, né? Uma situação muito difícil quando quebrou a galinha e ficou até vir o frango de corte, ficou um período meio parado, né? Isso. Sem muita opção. E a baixa da mercadoria não foi provocada por excesso de mercadoria. Então depois todo mundo criava galinha, depois entrou os tubarão, vamos dizer mais ou menos assim, né? Que não criava 1000 galinhas, criava 200.000 galinhas, né? O outro não criava 1000 frangos, criava 200.000 frangos, né? Então, aí o excesso de mercadoria provocou baixa. Ultimamente, o frango e a galinha estavam sendo calculados anualmente. Então, um mês dava prejuízo, outro mês dava lucro, outro mês dava prejuízo, outro mês dava lucro. Então a gente tinha de fazer as contas por ano, durante o ano. Quando chegava mês de dezembro, fechou no vermelho ou não. Então aí, se não fechou no vermelho, continua. Se fechou no vermelho, tem que parar. Né? Aí vendi a metade do sítio para pagar as dívidas que ficaram e eu saí para viver de outra maneira. Que aí o senhor virou vendedor. Aí virou vendedor.
Hã? Aí virou vendedor de Virei frango. vendedor. Essa telha daqui da casa, por um acaso, foi a telha que eu usei como galinheiro. Hoje eu estou usando como casa. Varanda. E aqui, me conta essa história dessa bicicleta, porque eu já ouvi falar que até hoje o senhor anda com essa bicicleta por aí. A bicicleta que o senhor ia namorar a dona Jovita. Isso. Ainda anda de bicicleta? Ultimamente eu tenho andado pouco, mas eu precisava até dar uma reforma nela. Mas os consertadores de bicicleta também diminuíram muito aqui na região, né? Essa bicicleta, eu comprei ela, ainda era solteiro. Eu devia ter uns 15 anos, mais ou menos, 16 anos, quando eu comprei essa bicicleta. Ela me custou no dinheiro daquela época, eu sei que era 1.200. Agora eu não sei se é um conto de réis ou um real, o que era. Aquele dinheiro a gente não sabe mais qual é, né? Eu sei que ela custou para mim 1.200, ou R$1,20 na comparação, mais ou menos assim, né? E essa bicicleta eu comprei ela, mas foi no tempo que eu morava em Nogueira. Foi tudo lá para trás. Um dia eu peguei uma empreitada de uma pessoa lá, quando eu trabalhava de pedreiro, e eu parei a bicicleta na beira da linha do trem, que naquele tempo ainda tinha trem em Petrópolis. E nesse meio tempo que eu estou lá vendo o serviço, o trem veio. E a bicicleta estava na beira da estrada, na beira da linha, e ela começou a balançar. Eu falei, minha bicicleta vai cair debaixo do trem, vai estragar. E ela foi balançando, o trem foi passando, ela foi balançando, quando chegou no último carro, ela caiu. Aí ela caiu, aí o trem passou em cima do guidão, cortou o guidão, quebrou o garfo da frente, entortou, quebrou o aro. Aí eu tive de botar um aro, botar um guidão, endireitar ela. E eu fiquei gostando tanto da minha bicicleta, né? Ela é sobrevivente. Então, até hoje ela tem um sinal que o trem deixou. O retrato nosso de boda de ouro tem bem ela. Tem a bicicleta nas bodas de ouro? Tem, o retrato da boda de ouro tá com a bicicleta. E olha só, e depois disso, aí o senhor virou vendedor de frangos, aí o senhor levava frango para Petrópolis, para o Rio. E depois que eu não consegui viver mais como avicultor, né? E nem agricultor, então eu falei, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou vender os frangos dos outros, né? Aí então fiz uma linha de frango para o Rio, fiz uma linha de frango para Petrópolis. E cheguei a possuir alguns carros carregando frango para Petrópolis, para o Rio. E depois, como eu já calculei, existiu dívida, que eu não conseguia receber o dinheiro, porque a vida é difícil em todo tempo, em todo lugar, de todo jeito, né? Aí as pessoas que me compraram os frangos não puderam me pagar, eu comprei um abatedouro em Petrópolis, pago com a dívida que o camarada me devia. Aí eu trabalhei 8 anos em Petrópolis trabalhando em abatedouro. Aí depois eu estava ficando muito doente, porque eu não dormia quase, morando em São José, trabalhando em Petrópolis. Tinha dia que eu trabalhava até 9 horas em Petrópolis, pegava o ônibus de 10h45 da noite, vinha embora, chegava em casa, dormia, 5 da manhã eu pegava o outro de volta, então eu não dormia. E fim de semana, muito problema e tal. Aí chegou um certo tempo que eu senti que eu estava ficando muito doentado, resolvi vender o abatedouro. O que eu vou fazer? Voltar para a avicultura? Não adiantava. Voltar para vender frango? Tinha as dificuldades também. E aquele negócio. Aí foi que é onde eu saí para outro ramo de vida, que foi botar colônia para plantar chuchu no sítio, plantar outras verduras no sítio. E nesse meio tempo veio a aposentadoria, que eu me aposentei.
Então eu vivo da aposentadoria, dos pequenos aluguéis que a gente faz, sempre alguma coisinha, e o resto é lavoura. Plantio de chuchu, plantio de pepino, essas coisas. E vamos vivendo enquanto tem jeito. E eu encontro o senhor às vezes na rua, o senhor também está trabalhando aqui embaixo? É. Também ajuda hoje, né? Não para, não é isso? Às vezes eu me encontro aqui na rua. É. Tem uma barreira para cair aí nas casas e ele que vai pegar com o carrinho, carregar e jogar lá embaixo. Falei, mas não, que vergonha, os outros passam aí, tá aí carregando terra dessa idade. Mas não adianta falar porque ele não para. Não para, né, São Manuel? Quantos anos, São Manuel? Hoje eu tenho 86 anos. E a Jovita também tem 86, que quando nós começamos a namorar eram mais ou menos da mesma idade, né? 86. Então, ele é de 22 de fevereiro e eu 16 de março. Eu sou de fevereiro, ela é de março, então nós vamos fazer 87 agora no mês de fevereiro. Tão velho. Estão muito jovens ainda, né? Olha só, quanta saúde, graças a Deus, né? A gente que, né, passamos aí esse período de pandemia, né? Tanta gente, tanta coisa acontecendo. E vocês estão aqui, graças a Deus, muito bem, com muita saúde, né? Muito animados. É. Indo para quantos anos de casamento, então? 67 anos de casamento. Meu Deus. É. Seu Manuel, e quando a gente pensa em vocês, pensa na família, a gente associa muito com muito trabalho. E se o senhor puder deixar um recado, uma mensagem para as pessoas, qual que seria essa mensagem para o senhor? Como que é o resultado para a gente chegar na idade do senhor bem, com saúde, uma vida equilibrada? Qual que é a receita? Ah, sim. Olha, agora, se eu for falar a receita, eu vou sair para o lado da religião. Eu não sei qual é a sua, mas também mas vou contar a minha história no sentido de religião. Então, quando eu era criança, que o meu pai morreu, eu fui para a casa da minha irmã. A minha irmã era evangélica. Então, o que eu fiz? A minha irmã me levava para a igreja. Eu era pequenininho, 9 anos de idade, então ela me levava para a igreja. Eu fui e aprendi a ir para a igreja. Depois, com o tempo, eu cheguei até algum dia, no decorrer do crescimento, né, como adolescente, não tinha pai, não tinha mãe, vivia pelas casas dos outros. Teve até um tempo que eu desviei até um pouco, assim, também foi pouca coisa, 2 anos, o máximo. Aí eu comecei a sentir falta da igreja. Isso que eu comecei a sentir falta da igreja, eu comecei a pedir à minha irmã que me instruísse na igreja. Então aí, com meus 13, 14 anos, eu afirmei novamente na igreja. E sou evangélico há 73 anos. Então aceitei, fui viver na igreja com idade de 13 para 14 anos. E hoje já tenho 85, então são 73 anos que eu vivo na igreja. Então, esse tempo todo, eu nunca bebi, eu nunca fumei, eu nunca fui de bagunça, de fazer coisas que não devia. Então, eu sempre fui uma pessoa educada na igreja. E já passaram 73 anos e eu continuo firme como aprendi de princípio. Então, eu considero isso uma das coisas que me ajudou. Porque eu nunca perdi sono, como existe muitos que perdem. Eu tenho neto que só sai para a rua depois de meia-noite.
Eu nunca fiz isso. Então eu sempre durmo na hora certa, levanto na hora certa, gosto de levantar cedo e também gosto de dormir cedo, então mantenho minha vida sempre assim. Procuro me alimentar bem, então, e como religioso tenho cuidado da minha vida nesse sentido. Sempre vivendo na igreja, sempre esse Deus de que nós falamos, então realmente na minha vida eu sou testemunha disso, que Ele me ajudou, me deu meu sítio, me deu meus filhos, me deu meus netos, me deu o que eu tenho, então eu sinto uma pessoa realizada, entendeu? Que é mais ou menos a pergunta que você faz a mim. Então, eu olhando para esse lado, então eu sempre costumo dizer quando alguém me pergunta, falo, olha, eu vivo na igreja religiosa desde 13 anos. Passei a mocidade, já vou chegando à idade média, depois velhice, sempre na igreja. Então, foi o que eu aprendi. Então, hoje eu tenho 73 anos na igreja evangélica, tenho 66 anos de casado, né? E 86 de idade. Então, são as 3 coisas principais que eu considero na minha vida excelente. Com certeza, é um exemplo, viu? Um exemplo, muito obrigada. Dona Jovita, e são 66 anos de casado. Conta pra gente qual que é o segredo para a senhora estar tanto tempo casada com o seu Manuel. O segredo é que eu e ele, nós nunca brigamos. Porque hoje em dia os casais vivem brigando, né? Eu e ele, nós não brigamos. Nós vivemos assim, a vida assim, um ajudando o outro, fazendo uma coisa, outro fazendo outra. As galinhas que a gente criou, eu carregava 50 quilos de ração nas minhas costas para poder tratar das galinhas, porque senão, se fosse de litro em litro, demorava muito. E hoje em dia eu tenho até problema de coluna, porque eu carregava muito peso. Mas não era ele que me obrigava, não. Os outros falavam assim, os outros até falavam, arruma uma empregada, uma faxineira, uma pessoa para ajudar vocês. Mas não tinha dinheiro, todo mundo quer trabalhar e ganhar, né? Tem que ganhar. Então não tinha dinheiro para pagar, aí era eu que trabalhava, cuidava das crianças e tampava no serviço. E sempre também me cuidando também, né? Me cuidando da minha, não tem a pele muito boa não, mas sempre se cuidando. Cuidando da pele, cuidando os cabelos, olha os cabelos aí. Quando fica branco eu pinto. Assim que a gente tem que viver, porque senão... E chegou aos 66, mesmo com todas as dificuldades, Dona Jovita? Todo serviço, com todo trabalho, mas a gente vivia bem, ele é muito bom para mim, e eu fui rolando, fazendo as coisas e vivendo, né? Porque se a pessoa viver brigando, que não vive bem, tudo, casal não viver bem, aí acaba, aí o visual também começa a cair, sabe? E nós não, nós sempre vivemos assim, um para o outro, assim, para fazer as coisas, sabe? Aí, estamos aí, nessa idade toda. Aí quando a gente vai no médico, o médico fala, no outro dia ele foi no médico, o médico olhou para ele e falou assim, o senhor vai viver mais 10 anos. Vai viver mais 20. Olha, muito obrigada, viu, gente? Um prazer estar com vocês. Muito obrigada pelo tempo, pela disponibilidade, por terem compartilhado comigo, agora com São José do Vale do Rio Preto e com todos os amigos por aí espalhados por aqui e por fora, porque eu sei que tem foto do seu Manuel andando de bicicleta, que já rodou o mundo. A foto no galinheiro, qual foi a foto do galinheiro aí? O senhor está andando em cima de galinheiro, foi isso? Como é que foi a história do galinheiro que a foto viajou também, né? Naquele tempo, a vida era muito difícil as coisas, né? Agora hoje já tem internet, já tem tanta coisa mais fácil, né? Há poucos dias passados eu estava em cima do galinheiro ali colhendo umas frutas.
Aí começaram, o pessoal veio lá em cima do galinheiro trepado, porque eu trepo nesses telhados também, nas árvores. O neto viu? O neto viu e me botou na internet. Aí depois eu recebi o recado de Portugal, que nós temos uma sobrinha lá em Portugal. Aí ela mandou dizer, eu te vi, você em cima do galinheiro. Aí, vai cair daí, vai quebrar a perna, vai quebrar o braço. Eu falei, não, eu tô cuidado aqui. É teimoso, dona Jovita, muito teimoso. Mas tá bom. O neto, desce daí, vou falar com a vovó. Que o senhor tá trepado em cima do galinheiro aí, eu vou falar com vovó. Vovó, vem cá, vovó, vê onde vovô tá trepado. Oi, gente, mas muito obrigada, viu? É com essa alegria toda que a gente quer deixar essa mensagem de esperança, de força, né, para os jovens, né, para a gente não desistir, trabalhar, né, acreditar, e, né, a honestidade, a força, né, a dedicação. E só agradecer, mesmo por compartilharem isso tudo com a gente, é uma lição de vida, com certeza. Eu me lembrei de uma coisa aqui que eu gostaria de falar. Eu me lembro que um certo dia eu ia receber do seu Heitor Quartinho, pintinhos, e eu estava fazendo um galinheiro para botar aqueles pintinhos. Era 1000 pintinhos que ia chegar naquele dia. Mas aí eu tinha feito o galinheiro, levantei tudo, botei o caibo, o ripa, botei a telha amontoada dentro do galinheiro, tudo. Falei, agora amanhã os pintinhos vão chegar. E quando os pintinhos chegar, é só eu de manhã cedo eu levanto e cubro o galinheiro, os pintinhos chegam e eu já solto eles e vai dar tudo certo. Quando chegou mais ou menos umas 10 horas da noite, começou a formar uma tempestade. Nunca mais esqueci daquilo. E começou a formar aquela tempestade, trovoão, relâmpago e sinal de chuva. Nós já estávamos até deitados. Aí eu falei, Jovita, vai chover essa noite. Amanhã o galinheiro está descoberto, o pintinho vai chegar. Se chover dentro daquele galinheiro, como é que eu vou soltar pintinho dentro da lama? Vai ficar difícil. Será que você não me ajudava a levantar agora e nós ir cobrir aquele galinheiro agora, e antes que essa chuva caia? Ela falou, se tu quiser, nós vamos. Eu falei, se tu topar me ajudar a cobrir aquele galinheiro, eu vou para lá agora às 10 horas da noite, mas nós vamos deixar aquele galinheiro coberto em antes da chuva, para poder soltar os pintinhos amanhã. Mas não tinha luz elétrica aqui ainda não, era lamparina. Lamparina de querosene. Noite, quase debaixo de chuva. Hã? Quase formando chuva e lamparina. Lamparina. Aí foi eu e ela lá pro galinheiro, ela foi me dando a telha e eu fui cobrindo o galinheiro. Quando a chuva caiu, o galinheiro já estava coberto. Nossa. Telhado, e eu apanhando a telha e dando. Olha, ai meu Deus. Cobrimos o galinheiro todinho, veio a chuva, molhou tudo, mas não molhou. É o galinheiro, graças a Deus. Que bom, deu tempo. Nunca mais eu esqueci daquela história, ficou na história aquele galinheiro. Eu fiz, quando chegou de noite, só estava esperando para no outro dia de manhã eu cobrir e os pintinhos, soltar os pintinhos durante o dia. E se chove? E se chove, tudo molhado lá dentro. Tudo molhado. Mas ela não deixou a peteca cair. Isso aí. Se não fosse eu para ajudar, quem? Não ia conseguir. Então acho que é mais um exemplo assim, da força, né, da força de vontade e do trabalho, né? Muita garra, né? Aí, ó, tem mais uma visita aqui hoje. Então, gente, olha, muito obrigada, parabéns por tanto trabalho, por tanta dedicação, comprometimento e obrigada por compartilharem com a gente a história de vocês. Opa, então vamos fechar com um café. Muito obrigada. Obrigada.